Sexta-feira, dia 4 de junho de 2014, estive eu, o Joel e a professora Leomar no estúdio da Uninter, da Cianet, do Cianet, para discutir o ensino de Libras para todos os alunos, desde o maternal até o nível superior. É a segunda língua oficial brasileira. É uma língua que, junto com o português, é base para o que nós, vamos dizer, para os nossos sistemas de comunicação no Brasil. O que me preocupa? Quer dizer, vendo, por exemplo, a comissão CIENSE, uma comissão parlamentar dedicada à reforma do ensino médio, eu não vi ênfase na acessibilidade. Parece que isso não existe. Colocam lá, está em tal item, num item que trata de tudo, né? Desde lixo, esgoto até acessibilidade. Não, acessibilidade tem que ser um tema de destaque em qualquer reforma educacional no Brasil. Nós não podemos mais empurrar com a barriga o cumprimento de leis que já tem mais de 10 anos de existência. Leis, decretos, regulamentos, e que todo dia ganham um aprimoramento. As normas técnicas, principalmente. E o ensino de Libras, além de ser essencial para a pessoa surda, ele desenvolve a inteligência. O cérebro humano tem diversos padrões de inteligência. Alguns têm memória visual, outros auditiva, outros têm memória para cheiros, paladar, coisas assim. E sabe-se lá quantos outros padrões de raciocínio nós podemos desenvolver. Quem teve a oportunidade de acompanhar a evolução dos equipamentos eletromecânicos, testes e medidas, processamento de dados, como eu tive até, por felicidade, pode afirmar que foi algo espantoso e tão acelerado que nós podemos imaginar que novidades vêm por aí e não demorarão muito, mas a cada novidade, a cada solução aparece inovadora, aparece uma coleção, uma família de outros equipamentos, instalações, padrões de trabalho que a humanidade terá. Aliás, essa é uma das grandes diferenças entre os países do terceiro mundo, os BRICS, e os países mais desenvolvidos. Esses países mais desenvolvidos, as oportunidades e os métodos de ensino são impressionantemente melhores. Em Paris, por exemplo, graças até ao mestrado da minha esposa, ela fez na área de tecnologia, e é o trabalho que eu desenvolvia, nós ganhamos o hábito de visitar museus. Então, Paris, Londres, onde a gente esteve, museus dedicados à tecnologia. E aí fica vendo, para quem já lecionou sabe disso, que até covardia ser professor de engenharia, por exemplo, na Alemanha.
Na última viagem que nós fizemos, nós visitamos um museu alemão que ocupa 40 e poucos hectares, né, em Nuremberg, como é, não lembro agora o nome da cidade exatamente. E nesse museu, eu cheguei a ver até ensaio com equipamento de extra alta tensão, quer dizer, um gerador Tesla, né, semelhante ao que nós temos aqui em Curitiba, no Lactec, para meninos e meninas pré-adolescentes, onde o equipamento era acionado para que todos pudessem ver vamos dizer assim, o que é um surto de tensão, o que é uma descarga elétrica, coisas assim. Com aviões inteiros dentro do museu e por aí afora. O museu é um negócio fantástico. Em Paris, a Remetier, o Museu do Homem, e vai por aí afora a gente vê outros. Em Londres, visitamos um museu do transporte coletivo, mostrando as fases do metrô, dos ônibus, e assim vai. Quer dizer, esse cuidado, né, nós desprezamos aqui no Paraná. Houve até a proposta de transformar as instalações em uma fazenda em um grande museu tecnológico. Infelizmente, isso foi interrompido, tá, pelo governo do estado. A granja sei lá o nome dessa granja. Mas nós temos que gerar essa base. Temos e podemos, até com o que já existe. Quantas escolas aqui já visitaram o CIMEPAR, o Lactec, em Curitiba? Ou em São Paulo, os laboratórios da USP, né? O IPT. Quer dizer, nós teríamos que ter programas regulares, né? Principalmente no ensino médio, de visitas dirigidas com orientadores a grandes indústrias, laboratórios, etc. E as grandes indústrias? Elas serão as principais beneficiárias disso tudo. Se bem que multinacionais estão muito preocupadas com isso não. Porque a hora que aqui a coisa começar a não dar mais lucro, eles mudam suas fábricas para outros lugares. Se bem que o Brasil é uma mãe para essas empresas, porque na contabilidade, na questão fiscal e tudo, eles conseguem transformar lucro em empréstimo, em investimentos em empréstimos, em dívida do povo brasileiro para as nações de origem dessas fábricas. Nós temos que estimular o empreendedorismo no Brasil e lembrar que a indústria, a pequena indústria, a microempresa, essa é brasileira mesmo, né? Porque ela nem tem, o empresário aí nem tem cultura, educação, formação para sair por aí afora e montar a fábrica na China ou sei lá onde. Então, nós temos que educar os nossos estudantes para esse tipo de situação. Então, isso tudo, gente, são coisas que nós temos que pensar, refletir, né? A educação, a formação das pessoas. E no caso da Libras, que era o tema inicial, né, quando eu comecei a falar agora, Libras é uma linguagem gestual e que exige de quem usa percepção visual, emocional até, e uma capacidade
de memória e teatralização é muito grande. Então, é mais um instrumento de desenvolvimento do cérebro. Isso é importante. Quando eu fiz cursinho em São Paulo, professor de geometria, de Túlio, professor de geometria descritiva, se não me engano, ele chegou a dizer que aquilo que nós estávamos aprendendo ali poderia ser substituído pelo jogo de xadrez, porque o importante é aprender a pensar. Estratégia, quer dizer, o xadrez tem muito mais, talvez, por causa da visão estratégica, visão de tabuleiro, posição, a série de habilidades que o jogador é obrigado a desenvolver para poder jogar. O único defeito é que é um jogo fascinante. Durante 2 meses, eu joguei xadrez porque o meu colega de Quarta e República era um campeão. Só que no fim você fica tão apaixonado pelo jogo que eu acordava pensando em jogada, ia para a aula, o professor no quadro negro falando o assunto, eu olhava para o quadro negro como se estivesse vendo um tabuleiro e ele falando de xadrez. Eu pensei, não, antes que eu fique maluco, eu vou mudar de hobby porque realmente é um negócio que domina a gente, né? Então, aprender a pensar, né? E Libras é a nossa proposta. Aprender, além de ser conveniente ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo, a capacidade de inovação, ela, se todos souberem Libras, o surdo não terá dificuldades de inclusão. E nós, o idoso, com essa epidemia de surdez que as autoridades de saúde já estão apontando, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar da Libras. Por quê? Porque perde a audição. No meu caso, já uso aparelho de surdez, no máximo até, né? Porque tem que trocar, mas custa uma fortuna. E, infelizmente, não aprendi como deveria ter aprendido a falar em Libras. Libras é importante. Se tivesse aprendido, estaria mais tranquilo. E também teria sido um pai melhor, porque meu filho é surdo. Mas na época havia a proposta da oralização e a língua brasileira de sinais não existia. Ela estava sendo usada, mas sem regulamentação. E o que a gente via quando as pessoas se reuniam para tratar desse assunto era como se fosse uma briga de torcida de futebol. E nesse ambiente, quem é leigo acaba ficando indeciso, porque o atavismo, as paixões, elas inibem a inteligência. Nós temos que ver as coisas friamente, objetivamente. E o aprendizado da Libras é um assunto sério, que nós temos que ver, aprender, usar. Só que a minha geração já está meio atrasada para isso. E a maneira de nós termos esse aprendizado generalizado, universalizado, é incluindo o ensino da Libras no currículo escolar, na grade escolar. E aí, como linguagem alternativa, oficial, pode-se também, o professor poderá dar aulas de braille, de outros padrões de comunicação, mas com ênfase na Libras, porque, poxa, é uma língua oficial. Quer dizer, não é um padrão de leituras,
é um padrão de comunicação essencial para a pessoa surda. E isso, gente, é o desafio que a gente colocou num debate lá no Ciané, sob a coordenação da professora Leomar Marquezine, com o companheiro João Lobo, né, numa proposta do Lions Clube de Curitiba Batel, aproveitando a bondade lá do Ciané, do Grupo Ninter. É um filme que em breve estará nesse blog, e assim que a interpretação para Libras for feita por especialistas e colocada nessa mesa, no filme dessa mesa redonda, que nós fizemos com muito orgulho e esperança de motivar quem se dedica à causa das pessoas com deficiência. Libras, vamos colocar isso na nossa grade escolar.